Bom, para começar, o sagrado feminino, ele não é um conceito fechado. Então, assim, não tem um pré-requisito para você fazer parte do sagrado feminino. Por exemplo, só é do sagrado feminino quem usa coletor, quem planta a lua, quem faz vaporização. Não é isso. Uhum. O sagrado feminino, na verdade, é uma reconexão com o seu corpo mulher. Por exemplo, eu, até por conta da minha vida, por ser mãe solteira, antes de entrar nesse universo, de conhecer um pouco mais desse universo, eu estava numa polaridade masculina muito forte. Até porque a gente está numa sociedade que tem uma energia masculina muito forte. É uma sociedade que tem uma predominância patriarcal. Sim. E a mulher, ainda mais quando ela é uma mulher que tem que ir para a vida, tem que ir para a luta, tem que trabalhar, ela fica com essa energia masculina muito mais forte do que a feminina. E aí ele começou com a pontinha dos dedos. Aí eu falei, caramba. E ele fala, respira, se permita. Aí no começo fica aquela briga na tua mente, sabe? É um negócio assim, que me permita o quê? O que vai vir, sabe? Cadê agora? É a hora. E aí ele vinha na minha bunda e falei, agora vai meter o dedo, não tinha nada, cara. Não vai, agora vem, não vem. E gente, e aí ele foi fazendo, aí ele virou de um lado. Ali, quando ele virou a primeira vez de lado, eu fiquei, a gente tá deitadinha, né? Virou de um lado. Falei, eu acho que agora... Não, aí ele passava no seio, mas ele não passava no seio, ficava, sabe? Tipo, Sim. Passou no seio. Tipo, o seio era qualquer parte do corpo, como o pé, o rosto. Sim. E aí passou no rosto, quando ele passou aqui no pescoço, aqui no rosto, eu falei, caramba, sabe quando você vai se derretendo? Eu fui me derretendo. Aí ele virou do outro lado. Resumo, quando eu virei de frente... Eu nem tava preocupada com meus seios, porque a gente se preocupa muito, né? Com seio, com barriga. Sim. Será que ele tá vendo que a minha barriga é grande, a minha barriga é pequena? Porque quando tu sai de costas a primeira vez, você quer empinar o bumbum, né? Porque a mulher quer, né? Eu quero ser sexy, não é? Sim. Depois, foda-se, você quer cagar. Eu quero... Tá as boinhas aqui pro ladinho. Exatamente. Não, mas chega um momento que você fala assim, que isso? Aí tu entendeu que não é aquela putaria que a gente tá acostumado. Sim. Que é outra coisa surreal, não tem nada a ver com aquilo. Então, muitas vezes, né? Maioria, né, a mulher ela quer uma coisa e aquilo não é possível, né? E a gente fala, né, cabeleireiro não é mágico, né? Ele não faz milagre, né? Então, o que a gente faz? A gente vai dar um leque de opções para ela com possibilidades, né? Então, hoje eu trabalho com possibilidades. Né, a beleza, ela tá no alcance de todas. Então, assim, não tem um nicho, algo que limite ela hoje, né? Hoje ela não tem mais essa limitação. Então, assim, tem as cacheadas, ruivas, loiras, morenas, né? Então, é muito grande o nicho. Sim. E captar isso em cada uma, né? A beleza interior, o que vai mostrar de dentro para fora, né? E o que ela pretende também no cabelo. Venho passando realmente por esse processo de ressignificação após a morte do Arthur, né? Arthur era o meu filho de 14 anos, que se suicidou agora, dia 1º de abril de 2022. Então, daqui a alguns dias, o Arthur completa 6 meses. Longos 6 meses e curtos 6 meses, porque é muito intenso, é muito maluco, assim, como tem acontecido realmente, sabe? Eu olho hoje e eu falo, meu Deus, tem só 6 meses, mas já tem 6 meses, porque são 6 meses de intensa saudade, ausência, você sentir a dificuldade de, ele não tá aqui pra tomar um suco e bater um papo, assistir uma série, conversar, e ao mesmo tempo, são 6 meses que o Senhor tem me capacitado e feito a minha voz querer ser ouvida a ponto de eu falar com tanta propriedade, com tanta tranquilidade e serenidade sobre o assunto, que é um assunto que não é fácil. Doenças psicossomáticas, ela nunca é fácil de ser dita, suicídio principalmente, né? Ninguém quer falar sobre suicídio. Eu comecei a observar que as pessoas preferem ocultar esse tipo de morte, esse tipo de situação, por não saber lidar, por não querer ser responsável ou corresponsável por algum tipo de ato ou decisão que a pessoa teve num surto psicótico.
E aí as pessoas me chamavam e tiravam dúvidas a respeito dos produtos. Eu adorava tirar as dúvidas das pessoas. E aí eu comecei a ver que as dúvidas eram mais a respeito delas, do relacionamento delas, do que especificamente do produto. Eu falei, não é isso que essas pessoas estão precisando, né? Elas estão achando que vão resolver com o produto, mas não é isso. E aí comecei a estudar sexualidade. Então, comecei a fazer muitos cursos livres, comecei a ir atrás de sexólogos, de educadores sexuais, de fisioterapeutas pélvicos, tirar muita informação. Comecei a fazer minha pós em sexualidade humana. E eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, me apaixonei pela sexualidade humana e por conseguir ajudar essas pessoas, não só através do produto, que é uma ferramenta para ajudar a ter uma solução. Não é a solução. Produto sensual não é solução, é uma ferramenta. Então, a história é essa, foi uma evolução para entender o que eu queria. E agora eu cheguei o que eu quero, né? Que é ajudar realmente as mulheres a se encontrarem dentro delas mesmas e de um relacionamento. Então, assim, de início eu não tinha pretensão de criar uma empresa. Mas foi sem querer. Foi. Aí, conforme eu fui observando, eu falei, opa, isso é interessante. E eu comecei a fazer até um curso para me atualizar também na nutrição. Fiz um curso... Porque quando você tá na cozinha, nutrição fica um pouco de lado, né? Eu era muito gerente administrativo, produção. Então, a parte de nutrição ficou um pouquinho de lado nesse período. Então, eu fiz um curso para me atualizar, para entender o que estava rolando aí no mercado. E com pandemia, tudo, essa questão de comida, delivery, aumentou muito. E eu tava estudando um pouco sobre isso. Comecei a fazer para mim, porque eu vi que era vantagem, eu sabia cozinhar, então vou produzir. E observei as pessoas perguntando, as pessoas pedindo, até que uma amiga da minha mãe estava passando por um momento difícil e me pediu. Eu não consigo, não tenho tempo para cozinhar, não tenho condição hoje, você não consegue fazer para mim? E eu fui pegar ele de surpresa, falei, olha, tá bom, vou fazer do jeito que eu faço para mim. Só que eu já estava estudando, então fui atrás um pouquinho mais de técnica, de entender, porque eu falei, a partir do momento que eu estou vendendo, né, existe uma organização diferente, uma técnica de preparo diferente. Mas para ela eu ainda fiz igual para mim, igual faz em casa. Fiz, mandei, ela gostou, ela é pastora e ela acabou divulgando para um monte de gente. E na igreja o povo compra? Compra, come, né? E foi dando certo e a coisa foi acontecendo. Ai, que legal. Né, o primeiro curso que eu fiz foi pra me automaquiar. Eu falei, eu vou aprender pra me maquiar bem e tudo mais. Na época a gente tinha comissão. Então eu queria arrasar nas makes babadeiras pra poder ainda, influenciar mais o cliente, né, a comprar. E fiz esse curso sem pretensão de ser profissional jamais, assim. Porque a minha pretensão era maquiar somente a mim e pronto, acabou. Quando eu vi, no final do curso, eu já tava maquiando tão bem que começou a ter convites já pra me maquiar outras pessoas. E eu não me sentia segura, mas eu ia na brincadeira. Falava, e fulana falava assim, eu tenho um show pra ir do cabaré do Eduardo Costa e do Leonardo, me maquia. Ela até sabe, com certeza ela vai ver, ela sabe quem é. Que foi uma das pessoas que me incentivou bastante no começo. E eu lembro que eu maquiei a galera que ia. Ainda dei umas vaciladas, deixei ela meio branca ainda. Mas deu tudo certo. Até hoje ela fica brincando que eu fui cobaia. Sandra, eu fui sua cobaia. Só que nesse decorrer, um amigo meu muito próximo, ele me levou em um local onde ele ia me apresentar com os trabalhos que eu faço, que eu sou formada em eventos, né? Tecnologia legal. Em eventos. Então, eu trabalhava com eventos. E ele me levou no local para me apresentar sobre o meu trabalho. E nesse local, a pessoa, ele era responsável por um grupo que bebia ayahuasca. E 2 minutos de conversa, ele, olha, bacana, você conhece a ayahuasca? Eu, nossa, eu tava falando com meu amigo ontem sobre a ayahuasca. E ele falou assim, então, sábado tem sessão. Aí eu, como assim, já é assim? Ele, não pagou nem um café antes. Não, sabe, esteja aqui 7 horas, vai na... Só que eu não fui como curiosa. Eu já fui preparada, sabe? Eu já fui esperando aquilo. Parece que era um chamado que ela já gritava dentro de mim. Porque geralmente algumas pessoas, por não ter conhecimento, vai por curiosidade. Eu já estava aberta para aquela vivência. Eu já estava, vou conhecer. E foi incrível esse encontro com ela, né? Foi assim, tão incrível que eu quase estraguei a sessão inteira. Porque eu só ria.
Foi tão bonito que eu só ria. E isso foi prolongou um tempo, porque ela me mostrava tanta coisa bonita, tanto conforto. Ela veio assim, é porque a gente fala que a ayahuasca é uma mãe, né? E ela vem assim, cuidando de você. E foi assim, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero. Então eu confesso, sou frágil, sou pequena, sou leve, qualquer um me coloca no colo. Mas eu sou forte, sou brava, sou violenta quando precisa. Então é muito relativo a gente falar sobre o ser mulher ou o ser feminina, porque com toda a minha rusticidade, eu não consigo dizer que eu sou menos mulher do que qualquer outra mulher que usa um salto, agulha, ou um batom vermelho, ou uma cabeleira enorme. Acho lindo, acho maravilhoso, mas a definição de mulher e da mulher que eu sou não tem a ver com esse estereótipo, né? Tem a ver com o que eu penso a respeito de mim mesma quando eu acordo, que eu me olho no espelho. Não tem nada, não tem maquiagem, não tem cabelo penteado, não tem cílios, não tem unhas feitas, não tem nada. É aquela pessoa que eu encontro de manhã cedo. Aquela sou eu, né? E quando eu me encontro nessa hora, o que eu acho de mim mesma? É isso que importa pra mim, né? Então, a Nise, que é a Edvanise, que é a mãe, ela é uma mulher, né? E ela é uma mulher orgulhosa de ser mulher. Então tinha um certo preconceito, né? Uhum. Assim como a sobrancelha também. Tem um certo preconceito. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Dá pra viver de cílios? Mulher, dá e dá real. Não é só viver do sentido sobreviver. É viver de viver mesmo. Você consegue, através dos cílios, viver, fazer muitas coisas que eu mesmo falo particularmente, coisas que eu achei que jamais estaria ao meu alcance, né? E com os cílios eu pude realizar, eu pude alcançar, eu pude investir, eu pude fazer muitas coisas. Então, não é só viver no sentido de, eu vou viver. Não, é viver mesmo. E não no sentido de sobreviver, não é uma sobrevivência, eu vou fazer aqui pra subir, pra vir um dinheirinho ou uma renda extra. Muita gente começa com a renda extra, né? Então, eu tenho meu trabalho, CLT, e aí depois eu vou fazendo uns cílios, uma sobrancelha, uma coisinha aqui, outra ali, pra fazer um dinheirinho. Mas não, hoje, há 2 anos, né, eu vivo dos cílios e vivo com muito orgulho e dá pra ver muito bem. Obrigada! E quando eu comecei a estudar sobre isso, comecei a compartilhar isso no YouTube, eu comecei a entender que eu poderia ajudar mulheres através da organização financeira. Então, eu comecei a aplicar isso também no faturamento dessas mulheres. Eu comecei apenas compartilhando ali no YouTube, só que em algum momento, lá em 2021, no ano passado, eu comecei a perceber que eu precisava profissionalizar isso. Porque eu ajudava muitas, né, através do comentário, através ali pelo direct, pelo Instagram. Só que acabava que eu não conseguia ir além, porque eu não tinha, né, uma metodologia, algo diferente, e eu fui estudar. Foi aí que eu fiz uma formação em educação financeira, né? Eu tenho um cargo público também, sou servidora pública, então eu concilio isso junto com o meu trabalho, e eu comecei a ajudar cada vez mais essas mulheres. Quando eu pude perceber que as empreendedoras, elas sempre estão buscando cada vez mais, trabalhar mais, faturar mais e perder tempo com a sua família, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Porque pra mim, eu acredito em que mais experiências, menos coisas. E a partir do momento que a gente vive um estilo de vida, que a gente tá só focado em consumir, em objetos que fazem sentido pra você nesse momento, mas depois de 2, 3 semanas geralmente não fazem mais, ou até que aquilo tá no seu ambiente, cara, eu fui lá, conquistei e tudo mais, isso foi muito bom, né? Os objetos, eles acabam tornando algo muito importante na nossa vida. Mas se você parar pra pensar, tem uma frase que fala assim, dessa vida, a gente não leva nada. Na verdade, a gente leva uma muda de roupa, mas essa nem é a gente que escolhe. Então, se a gente parar pra pensar, na verdade, são as experiências que fazem com que a gente tenha uma vida plena. Olha, desde pequena eu sou muito curiosa, sempre fui muito curiosa, assim, com a área da beleza. Sempre gostei de realçar o natural, realçar a beleza que já existe na gente, né? Então, nova, desde pequena, comecei ali fazendo nas amigas, na família. Comecei a trabalhar fora com outra profissão, mas eu não me identifiquei, mas ainda assim persisti, né?
E eu acho que a busca da liberdade financeira, a busca de eu ter mais liberdade de tempo me fez ir para a área da beleza e eu me descobri com sobrancelhas, né? Hoje eu tenho um lema que eu falo que é transformar vidas através do olhar. Então, acho que desde nova eu já nasci com isso em mim. Eu tenho até uma foto, assim, de jovem que eu fiz a minha sobrancelha ali pela primeira vez e todo mundo amou. Eu falei assim, então isso é o que eu quero pra mim, isso que eu quero trabalhar. Que legal. E, nossa, eu não sabia que seu lema era esse. E o meu é transformando vidas e olhares. Olha que legal. Só, que bacana, que legal. Gostei muito. Que legal. E como que foi pra você levar na tua vida o plus size? Assim, eu acho que essa parte do plus é uma coisa que hoje em dia tá muito legal. A gente conseguiu vencer essa batalha. Porque antigamente não existia roupa pra gente. Então, por exemplo, eu era uma criança, uma adolescente, vamos dizer, né? Que eu não comprava roupa em loja de roupa de adolescentes, eu comprava roupa de adultos. Ou eu comprava roupa de senhoras. Eu lembro até hoje um casamento de uma amiga da minha mãe, que a gente foi, né? Eu também era amiga dela, assim, né? Mas da idade mais velha. E eu tinha, acho que 12, 13 anos, assim, e eu fui com um terninho da minha mãe. Pensa uma criança de 12, 13 anos usando um terninho. Porque não existia uma roupa bonita para uma pessoa da minha idade ir num casamento. Entendeu? Então, assim, você viver essa batalha e crescer hoje que eu posso chegar numa loja e escolher o que eu quero comprar para eu vestir é muito gratificante hoje, né? Porque antigamente eu ia numa loja e eu via o que poderia me servir. A roupa que escolhia, né? Não era eu que escolhia, era a roupa que me escolhia. Então, toda essa batalha que a gente viveu, assim, para conseguir trazer isso hoje, é uma batalha que a gente tá conseguindo vencer, ainda não totalmente. A gente tá conseguindo ter espaço de não ser tão mal visto como antigamente, né? E hoje em dia é um nicho muito grande que as empresas estão conseguindo enxergar isso e investir em moda. Até hoje eu recebi um job para um comercial de academia. E eles estão procurando um perfil plus size. Então, eles estão conseguindo entender que a plus, a pessoa gorda, ela pode se encaixar em qualquer lugar. Aí, eu fui acompanhando outras mulheres. Olha, pra você ver como é importante a gente, né, incentivar outras pessoas. O que a gente não pode envolver outras pessoas nisso. Aí, eu comecei a acompanhar algumas pessoas que eu admiro muito hoje, né? E eu vi, assim, o trabalho delas, o jeito que elas falavam, o jeito que elas tratavam daquele determinado assunto. Nessa questão, o que eu assistia era pessoas que falavam de cílios, de extensão de cílios. E eu comecei, assim, a me interessar. Talvez pelas posturas dela, né? Assim, pelo jeito delas falarem daquilo. E elas conseguiam, te prender, sabe, naquilo, né? me puxar, assim, pra aquilo. E eu comecei a ver, eu acho que isso é legal. Aí eu comecei a pensar e tocar aquela luzinha na cabeça. Comecei a acompanhar. Aí peguei, vamos ver quanto que tá o curso, vamos procurar saber. Procurei várias pessoas e tal. Não tava encontrando uma pessoa assim que, sabe, uma pessoa assim que me atraísse pro curso. Aí eu procurei, achei umas 3 pessoas, fiquei em dúvida, né? Mas aí eu comecei a acompanhar elas também, porque eu sou bem assim, eu analiso antes, primeiro, pra mim poder entrar no negócio. Aí pronto, acompanhei, aí eu encontrei uma pessoa, né, inclusive, essa pessoa, que eu fiz o curso com ela me deu a oportunidade de trabalhar no estúdio dela, que foi a minha primeira oportunidade, né, com cílios, que tipo, me ajudou demais. Legal. Eu já ia até perguntar isso mesmo, né? A psicanálise te ajudou no processo materno? Muito. A psicanálise mudou tudo do meu processo materno. Porque quando a gente começa a estudar a psicanálise, eu comecei estudando por Melanie Klein. Quem é Klein, né? Klein é uma psicanalista da linha também freudiana, mas ela se separa de Freud depois de um tempo, que é britânica. E ela é estritamente ligada às crianças. Né? E também o Wilhelm Reich, que eu me apaixonei por ele quando ele fala que a vida começa intrauterino.
Né? Ele foi o primeiro cara, dentro de tudo isso, falar dos processos intrauterinos que essa mãe impacta dentro desse bebê. Entendi. E foi aí que eu comecei a mudar tudo em relação ao que fizeram conosco na infância. Pro seu filho. Pro meu filho. Um processo diferente do que você teve, né? É uma quebra de constelação familiar? É uma quebra de constelação e de paradigmas também na gente. Quando eu era pequena, né, eu me envolvia com a música, assim, eu era muito vergonhosa, né? Começar assim. Só que meus tios sempre ouviram muita música, né? A minha mãe ouvia muita Voz da Verdade, Shirley, Guilmar Vitor, Álvaro Tito. Então, todos aqueles cantores na época, né? Surgia um disco, ela ia lá, comprava, né? Naquela época era aqueles bolachão. O LP, né? Grandão. O pessoal ainda ia nas casas, né, de bicicleta, vender lá. Então, minha mãe sempre comprou bastante e a gente era bem diversificado. Só por eu ser muito tímida, assim, vergonhosa, eu sempre ouvia, mas ficava meio reservada, assim, para não mostrar para ninguém que gostava, né. E quando eu conheci o Luciano, né, a família dele respira música. O pai dele era músico, né? Os irmãos dele, eles tinham uma dupla, ele com o irmão dele tinha programa de rádio na época, então isso me levou um pouquinho assim, deu um empurrãozinho, um empurrão para que, né? Opa, é aqui mesmo.